Nosso convidado de hoje tem 30 anos de idade. Dedicou-se à difícil tarefa de promover o rugby no Brasil. Carreira ele tem. Capitão da seleção brasileira de rugby. Fernando Portugal, que prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade e pelo convite. Aliás, tá aqui, né? A diferença já tá no traje. Eu aqui com esse blazer passando calor e o Fernando já com essa camiseta da patrocinadora. Você que é o primeiro atleta patrocinado financeiramente no Brasil, né, Fernando? Isso. Essa é uma coisa muito recente que aconteceu no rugby, né? Acho que é o primeiro passo para a ideia de profissionalismo. E justamente com a Top, que foi quem acreditou no esporte, quis e que lançou campanhas fantásticas. Genial, né? Genial. As campanhas são todas maravilhosas. Quem gosta ou não gosta do rugby deu risada com as campanhas. No começo causou um pouco de tumulto entre os jogadores, porque tiravam um sarro, tinha aquele lado humor. Sim. Mas depois todo mundo entendeu e teve um efeito positivo imenso, né? Todo mundo acho que fala o espírito, né? Você participou, inclusive, do desenvolvimento da campanha? Não, ajudei com algumas ideias, né? Não participei de maneira nenhuma. É a agência Talent que fez lá, através do João Livre. Mas dei os meus pitacos ali, alguma ideinha assim. É divertido, né? É sempre divertido participar das ideias. Como é que surgiu o rugby na tua vida? Foi um convite de um amigo, né? Acho que no Brasil até... Você começou muito jovem, 14, 15 anos? Com 14 para 15 anos, a convite de um amigo, e eu não fazia a mínima ideia do que fosse rugby. Sim. Não tinha ideia. Você praticava outro esporte na época? Sempre joguei todos os esportes. Queria ser jogador profissional de futebol. Futebol? Jogava futebol? Joguei. Bem? Jogava bem. Zagueirão, mas jogava bem. Zagueirão, então já tinha espírito da coisa. Então já tinha aquele espírito mais aguerrido. Mas joguei futebol, queria ser profissional. E daí o rugby apareceu, por casualidade. Alguém que convidou, não fazia ideia, não conhecia o esporte. Em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Você nasceu em São José? Isso, nasci em São José. Aliás, hoje São José dos Campos é a cidade, quando você chega na cidade, eu achei isso muito bacana. Para quem não foi a São José, vale a pena. Tem uma mensagem, São José dos Campos, a cidade do rugby. O rugby lá é muito forte. Já na época que comecei a jogar rugby, as categorias de base da seleção brasileira, que iam jogar mundiais fora do país, a base era de São José. Sempre teve um rugby muito forte lá. E daí teve um grupo que resolveu levar a sério, um menino que se formou em educação física e começou a dar treino, quis viver da educação física dentro do rugby, começou a criar alguns projetos sociais para disseminar o rugby ali na cidade, daí cresceu absurdamente. Muito legal. Aliás, você acredita muito no potencial do rugby enquanto um inclusor social, né? Já tem desenvolvido alguns trabalhos em relação a isso? Tem. O São José, principalmente, tem um trabalho muito legal social lá, que já até está rendendo frutos na seleção. Eu coordeno um projeto social aqui no Bandeirantes e eu acredito muito. Eu luto pelo rugby como uma potência competitiva, como um esporte, mais uma opção dentro dos esportes brasileiros, mas eu acredito muito no que o rugby possa ser de ferramenta de educação. Fernando, eu acho que o Brasil, de modo geral, está vivendo uma década esportiva muito grande. Eu acho que serão fomentados e será fomentada a prática de outros esportes que não só o futebol, que é o mais popular no Brasil, sem dúvida. Por que o rugby você acha que é diferente, assim? Quais seriam as principais características do rugby que você acredita que, enquanto inclusor social, fariam mais sentido? O rugby ele é um esporte coletivo, né? Então ele traz todos aqueles valores do esporte coletivo, de companheirismo, de espírito de equipe, de trabalho em grupo. Só que ele é um esporte que tem uma filosofia parecida com a de artes marciais. Por exemplo, eu comparo sempre muito ao judô. Então você imagina um esporte coletivo com todos aqueles valores, só que uma filosofia igual a do judô. Sim. Então de hierarquia, de disciplina, de trabalho, de doação. Então eu acho que tem tudo a ver com a educação dos jovens e adolescentes. Principalmente no Brasil, acho que é uma ferramenta excelente de educação. Aliás, tem uma coisa muito curiosa no rugby. Todo mundo tem vez, ou seja, cada posição... Porque no futebol não tem como. O gordinho, infelizmente, já não consegue mais. Se ele não for muito habilidoso... Não tem condição de jogar, né? E no rugby, isso acontece de forma diferente. Ele é considerado realmente o esporte mais democrático do mundo. Tem algumas posições muito específicas que realmente necessita... A gente fala, tem espaço para todo mundo, mas não é que tem espaço para todo mundo, é que ele precisa de todo mundo realmente. Precisa de todo mundo. Vamos explicar. Eu sei que o rugby tem dois formatos, um com 15 jogadores e outro com 7 jogadores, que aliás é a modalidade olímpica, não é isso? Exatamente. Explica pra gente a diferença. O de 15 jogadores ele é um pouco mais democrático do que o de 7.
O de 15 jogadores tem algumas posições bem específicas, que é aquele mais forte, que tem mais atarracado, assim, mais baixinho, que vai fazer mais força durante o jogo para captação da bola e manutenção da bola, manutenção da posse de bola. Perfeito. E daí precisa daqueles mais altos para captar bolas aéreas de chutes, por exemplo, e aqueles mais habilidosos para jogarem com velocidade nos espaços da defesa adversária. Isso geralmente é distribuído dessa forma mesmo? 1/3 para cada base? Isso. 5 jogadores para cada base? Na verdade a gente tem um grupo de 8 jogadores que são aqueles mais fortes, responsáveis por captar a bola na cobrança de lateral ou na cobrança de falta e por manter a posse de bola. Então toda vez que tem uma confusão ou um jogador é derrubado no chão, a gente tem que manter a posse de bola. Então são esses jogadores mais fortes que chegam ali. E daí tem aqueles jogadores que jogam num espaço maior do campo, que são mais habilidosos e mais velozes. Perfeito. E esses mesmos jogadores são os que formam uma equipe de 7. Que o jogo de 7 é jogado no mesmo campo, que é o de 15. Como que... porque existe uma regra que você não pode conduzir a bola ou você só pode andar para frente com... você não pode lançar a bola, ela tem que ser conduzida por algum jogador. Isso. O primeiro objetivo, o primeiro fundamento do rugby é avançar com a bola na mão. Essa é a primeira coisa que a gente ensina para as crianças. Sim. E depois você só pode passar a bola para um companheiro de equipe se for na mesma linha que a bola está ou para trás. Você não pode passar para frente. Existe uma filosofia por trás disso, uma crença? Na verdade, é o apoio, talvez. O apoio, o trabalho em equipe. Ou seja, não adianta, não fiquem parados ou sair correndo lá para frente que não vai adiantar. Isso, não adianta. Você tem que estar próximo de quem está com a bola para você ajudar ele a tomar a melhor decisão, ajudá-lo a manter a posse de bola e quando ele precisar você está ali perto dele. É mais ou menos assim, ninguém se espalha muito no campo. Tem algumas filosofias, né, que falam sobre o surgimento do rugby, mas eu acho que a principal delas é 1823, um jogo de futebol, e aí o William, que era um inglês, na cidade de rugby, pegou, tava bravo, devia jogar mal o William, inclusive, futebol. Pegou a bola e saiu correndo pro gol dele. Como é? Foi num jogo de futebol. Essa é uma lenda, né? Que é aquela que é mais contada. Sim. Que ele pegou a bola na mão, se enfesou, pegou a bola na mão, saiu correndo, fintando todo mundo, derrubando os meninos e encostou a bola dentro do gol, no chão, para fazer o gol. E daí, daquele momento, começou a surgir o rugby, o futebol rugby. Futebol da cidade de rugby. Futebol da cidade de rugby. Então ele chamava futebol de rugby. Que era um futebol que podia jogar com os pés e com as mãos. Sim. Só depois de um tempo que eles teve aquela cisão, e daí o futebol, não, vamos jogar futebol do jeito que é mesmo. Sim. E se quiser, inventa outro esporte. Daí deu origem ao rugby. Perfeito. O que você, hoje, em termos de profissionalização, qual que é a sua expectativa para o Brasil? Eu estou vivendo um momento muito particular e talvez a minha visão, né, seja um pouco meio pioneira, assim, né? Porque eu estou vivendo já um profissionalismo dentro do rugby e acredito muito nisso, muito, no potencial que o rugby tem. Tem muitas pessoas apaixonadas pelo rugby querendo fazer ele acontecer de forma séria. Não tem porquê, a gente não consegue imaginar porquê ele não possa ser apaixonante para outras pessoas, para o resto dos brasileiros. E daí o profissionalismo vem com a necessidade, né? Então, eu quero me dedicar mais ao rugby. Quero me dedicar os meus dias da semana, o meu horário de trabalho ao rugby. E daí o profissionalismo entra nesse sentido. E as empresas já estão prestando atenção nisso? Já. Mudou muito com a inclusão do rugby nos Jogos Olímpicos. Foi um divisor de águas no rugby. Que, aliás, volta porque o rugby já foi disputado por 4 vezes em Olimpíadas. Isso. Até 1924. Isso. E ali foi extinto por conta de guerra, né? Teve o período de guerra, mas o rugby era disputado. Teve uma confusão, uma briga entre a Organização Internacional de Rugby e o Comitê Olímpico Internacional, alguma confusão, e eles tiraram o rugby. Mas era da modalidade de 15 jogadores. Sim. Então era uma competição que precisava de mais tempo. O 15 é disputado em 2 tempos de 40 minutos. Perfeito. Então é uma competição, um formato... Só para a gente explicar, hoje o de 7, que será disputado em 2016, são 7 jogadores com 2 tempos de 7 minutos. Isso, 2 tempos de 7 minutos. O que deixa muito mais dinâmico. Né? E um torneio de 7, você faz ele num final de semana. Porque você joga 3 jogos no primeiro dia, 3 no segundo, faz a final e acabou. Perfeito. O de 15, um formato que seria da Olimpíada, que seria mais ou menos como o da Copa do Mundo, teria que ser disputado em 2 meses. Perfeito. Quase 2 meses. Aliás, e o Brasil na Copa do Mundo, Fernando? Esse ano não deu, perdemos ali para o Uruguai, também para o Chile. Como é que vocês estão nisso? Você como capitão desse time,
Quanto o time vai... em que momento o time vai estar preparado para jogar uma Copa do Mundo? Eu acho que mais passando a próxima edição, que é 2015, a gente ainda não deve conseguir... 2015? 2015, daí a próxima 2019 eu acho que a gente já entra para competir, para jogar a Copa do Mundo. Mas em 2019 você já vai estar quase vô do vôlei. Então. Então eu vou estar do rugby. Eu já vou estar ali fazendo parte de uma comissão técnica. Vai jogar ainda, você acha? Não, 2019 acho que Mas você não. Tá com 30, 2019 tá ali, hein? Mais ou menos. Tem jogadores que jogam até 39, 40 anos, mas num nível que a gente espera que a seleção esteja, tomara que eu não possa jogar. Tomara que você não possa. Vai estar ali como treinador, comissão técnica. Na comissão técnica. Mas essa é a modalidade de 15 jogadores, que ela precisa de uma estrutura muito maior. Sim. Tem mais jogadores, então a estrutura é mais cara, tem posições muito específicas, então aliás, precisa de um trabalho muito melhor. Ser caro, por que o rugby é tão elitizado? É difícil de dizer, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que aqui no Brasil ele se manteve muito restrito às comunidades estrangeiras. Ingleses que jogavam, franceses que jogavam, que tem uma tradição muito forte no rugby. Aí, na difusão dele dentro do Brasil, acho que o que complica muito é a concorrência com o futebol, porque é praticado no mesmo espaço que o futebol. Sim. E daí depois é um esporte de contato, que cai no chão, então você precisa de um ambiente legal para se praticar rugby, tem que ter grama. Nos campos de terrões aí que joga futebol, não dá para jogar rugby. A criança não quer cair no chão e se ralar. É verdade. Então a gente precisa do ambiente mais adequado. Depois o esporte é de contato, tem um monte de regra um pouco mais complicada, então exige um pouco mais de atenção. Você tem que estudar um pouco mais o esporte, procurar entender um pouco mais e se preparar bem para praticar, para não ter risco de lesão. Perfeito. Então daí dificulta um pouco mais. Bom, eu sei que tem um formato agora de inclusão do rugby que as crianças estão jogando com fitas. Ou seja, você não precisa mais derrubar. Eu quero que você me conte isso, na verdade, e outros assuntos, mas no próximo bloco, tá legal? Um minutinho, Fernando Portugal, a gente volta daqui a pouco. Continue por aí. Eu espero que você esteja gostando do nosso programa. Eu estou agora com o meu HP EliteBook para convidá-lo a acessar o nosso site rbevocê.com.br. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Não perca tempo. To sleep, our time for sunshine, our time for living. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Voltamos na entrevista com o capitão da Seleção Brasileira de Rugby, Fernando Portugal. Fernando, a gente vai voltar daqui a pouco a falar do rugby e também da seleção brasileira. Mas eu quero falar um pouco de você agora. Tem uma coisa muito curiosa na tua carreira. Chegou uma hora que você resolveu largar a faculdade para se dedicar ao rugby profissional. E aí foi para a Itália. Primeiro eu quero saber por que Itália? A escolha foi baseada nos resultados da seleção italiana. Tá. E na estrutura profissional que eles tinham no campeonato deles, né? Era uma seleção que não tinha um nível muito forte dentre as mais potentes. Então eu imaginei que o nível do campeonato fosse um nível que eu conseguisse jogar, diferente de França e Inglaterra, que são níveis muito altos. Tem uma demonstração de humildade nessa tua fala, porque é o seguinte, o Fernando decidiu jogar rugby profissional e ele percebeu
que o nível técnico que ele poderia jogar não poderia ser num país onde o rugby era difundido demais. Isso é uma... Tem que ter uma percepção de autoconhecimento muito grande para isso, né? Isso é um aprendizado do rugby, inclusive. É assim, a humildade é um dos valores que a gente trabalha muito no rugby. Mas eu jogava já na seleção brasileira. E joguei alguns torneios mundiais e sabia da dificuldade que era, ou pelos jogos que eu assistia pela televisão. E na verdade era um teste que eu ia fazer. Depois eu imaginava que depois de um tempo trabalhando, que eu pudesse chegar realmente na França ou na Inglaterra, em campeonatos de primeira divisão. Mas a escolha foi o primeiro passo, né? Muito bom. Só para entender, antes da gente voltar para a Itália, lá no primeiro bloco a gente falou sobre os jogadores e a característica de cada um. Onde você se encaixa nisso? Eu jogo naqueles mais rápidos, com um pouco mais de habilidade, que defendem e atacam num espaço maior do campo. Perfeito. Hoje, eu um pouco mais experiente dentro do jogo, eu estou jogando na posição do camisa 10, que é a posição que comanda um pouco mais o jogo, lê a situação. Uma espécie de armador. É o armador. Tem as jogadas do time, as jogadas coletivas. E além de armador, tem muita questão de estratégia mesmo, né? Tem, o rugby é muito estratégico, é muito legal por isso. A gente fala que é um jogo de xadrez em campo, né? Então tem a defesa adversária, porque não é simplesmente um jogo de contato que você tem que passar por cima do adversário. Sim. Você evita o contato. O contato. Né? Ele é necessário em algumas situações, Sim. mas na maioria das situações você quer fugir do contato e ultrapassar a defesa adversária. Então Perfeito. É um jogo bastante estratégico. Vamos voltar lá para a Itália agora. Chegou na Itália. Aí eu cheguei na Itália. Já tinha clube, não? Não tinha clube. Saí procurando na clube. internet onde tinha clube próximo de onde eu tinha chegado, ali que é perto de Roma. E daí fui batendo na porta. Não falava italiano, então era na mímica total. Olha só. E pedia para treinar, recebi alguns nãos. Você sabe que a gente entrevista muito empresário, muito empreendedor aqui, né? E uma das características do empreendedor, do empresário, é justamente a de correr riscos. Mais risco que esse seu, de chegar num país onde você não conhece ninguém enfim, abdicar de tudo aqui e chegar lá e de braços abertos e falar, poxa, eu preciso de uma oportunidade. Quando que você conseguiu? Em Seni, próximo a Roma? Isso, Seni fica a 70 quilômetros de Roma. Mas é verdade, porque era um risco, eu já não era mais tão garoto, tinha lá 24 para 25 anos, deixei a faculdade, fiz dívida aqui para poder... Porque os meninos que eu dava treino aqui da São Francisco me pagaram a passagem para ir para a Itália, porque eu não tinha dinheiro. Olha só. Então não tinha como não dar certo, eu não aceitava que não desse certo. E daí saí batendo na porta dos clubes. Muita gente te chamou de maluco. Maluco total, né? Era mesmo? Você acha que era? Teve um... Não tinha realidade nenhuma, não tinha, na verdade, além de não ter a realidade do rugby no Brasil, não tinha perspectiva de que se tivesse rugby no Brasil. Sim. Ninguém tinha sido profissional de rugby, nenhum brasileiro tinha sido profissional. Então era um negócio completamente inédito. E aí conseguiu, chegou a Seni, Aí eu fiz um teste num clube, eles gostaram de mim, mas falaram, a gente aqui é da Série B, e na Série B não pode inscrever estrangeiro, porque eles colocaram limites para dar oportunidade para os italianos. Tá. Falaram, aqui perto tem um time da Série A, mas você só vai conseguir se for fenômeno. Falei, vou lá tentar. Aí cheguei lá, treinei bem, o time gostou, me pagaram uma passagem, porque eu tinha um visto de turista, né, de 3 meses, eu já estava no segundo mês, então só tinha mais um mês para conseguir o time. Eles me pagaram uma passagem para eu voltar para o Brasil e tirar o visto de trabalho aqui, para poder ser inscrito no campeonato italiano, tirar a carteira de identidade lá na Itália. Daí voltei, daí negociei lá com o clube as questões para eu poder jogar. Né? Mas isso quando voltou ou antes de vir para o Brasil? Não, depois. Quando você veio pra cá tirar o visto sem negociação nenhuma, zero? Sem negociação nenhuma. Fez festa com os amigos aqui por conta sua. Foi muito rápido. Eu fiquei 5 dias no Brasil. 5 dias? Consegui tirar o visto muito rápido. Tá. Aí voltou pra lá. Voltei pra lá, me inscrevi no campeonato italiano. Essa era a minha maior preocupação. Na verdade, eu não estava muito preocupado se ia ganhar fortuna, se ia morar bem. Eu queria jogar o campeonato italiano. Queria estar inscrito. Queria lá, Fernando Portugal, campeonato italiano de rugby. Tenho isso, aí depois eu vou E como é que foi essa negociação? Como é que foi discutir contrato? Daí eu já não falava pouquíssimo italiano, não falava quase nada, era mímica realmente. E a negociação, eu tinha um pouco de medo de pedir dinheiro, um salário, que ele não gostasse dessa minha atitude e me mandasse embora. Eu fui humilde demais, hoje eu penso, fui humilde demais e um pouco ingênuo também.
Porque eles tinham Falta de experiência. Eles tinham a necessidade, e de um agente, talvez, de alguém mais experiente acompanhando. Tá. Eles tinham a necessidade do jogador com as minhas características e eu tinha cumprido com o que eles queriam. Então, eles iam me contratar. Daí a única coisa que eu pedi, eles falaram, e aí, a gente vai agora negociar, o que você precisa, o que você quer para poder jogar. Eu pedi uma casa para poder morar em algum lugar, né? E pedi um trabalho. Um trabalho. Um trabalho. Mas não pra falava... se remunerar. Você não pediu que eles te remunerassem pelo não, rugby? Pedi um trabalho, porque na verdade era o que eu imaginava, que rugby não era profissional aqui no Brasil. E essa era a cultura que você tinha daqui? Essa era a cultura. Aí eles me deram um trabalho de muratore. Muratore. Que é pedreiro, só que assim... Fazer muro. Fazer muro. Só que assim, eu não era pedreiro aqui no Brasil, então eu não sabia fazer nada de pedreiro. Então lá eu fui servente de pedreiro, que a única coisa que eu conseguia saber fazer sem falar italiano era carregar saco de cimento, tijolo, areia. Então eu trabalhava numa empresa de reconstrução lá, demolia a casa, tirava todo o entulho, levava todo o material para começar a reconstruir a casa e daí ia fazer de novo. E quem conseguiu esse trabalho foi o time? Foi o time. Aliás, isso estava na estratégia do time, então, para te dar força, para te deixar mais era vigor bem físico. Desgastante, era bem desgastante, porque comia pouquíssimo, porque ficava tentando guardar o dinheiro que ganhava. Porque não tinha comida incluso nisso? Não tinha comida. Então, às vezes eu trabalhava das 7 da manhã às 4:30 da tarde. Tinha uma hora de almoço. E na Itália era uma cidadezinha muito pequena, de 8 mil habitantes, e os restaurantes na hora do almoço fechavam. É verdade. E eu não pra almoçar. O restaurante fecha para almoço. Fecha para almoço. É verdade. E daí ficava uma lojinha de pizza. Pizza a pedaços, né? E você? Pizza a pezzo, que eles falavam lá. E daí eu ia comer pizza na hora do almoço. Comia 2 pedacinhos de pizza para não ficar muito caro. Ganhava lá 50 euros por dia. Então, pensava, vou gastar 5 euros de pizza, já vai ser 45, já estou perdendo dinheiro. Então, eu comia uma pizzinha lá e ia trabalhar de novo. Saía às 4:30 da tarde e 6:30 era o treino. Só sensacional. E aí, isso durante um ano? Durante um ano. Mas chegava algum italiano, vai ter que pagar por isso, né? Daí treinava muito bem. Treinava bem. Aliás, tem uma coisa curiosa. Você, nesse ano, trabalhando como pedreiro e jogando, não ficou doente nenhum dia? Não. Mesmo com um clima completamente diferente do que eu já tinha vivido aqui no Brasil, né? Eu trabalhava na neve, frio. E os jogos do rugby... Aliás, tem uma lição aqui. Eu acho que vale essa persistência sua. Eu acho que você estava tão bem preparado mentalmente para aquilo que você queria. Você não acha que tem um pouco disso? Você acredita nisso? Foi bem naquela época do The Secret lá, que falava o segredo e tal. E eu não acreditava. Eu falava, não é assim. E depois que isso tudo aconteceu, foi um pouco. Eu queria muito... Você sabe que a física quântica, ela mostra que isso tem um porquê, isso tem um motivo. Eu acho que eu queria muito... Você acredita? Hoje eu acredito porque eu cheguei num clube que tinha 2 vagas para estrangeiro. Na Série A do Campeonato Italiano só podiam inscrever 2 estrangeiros. Extracomunitários, né, que não tem passaporte comunitário. Eu não tenho passaporte italiano, nem francês, nem nada. Então eu tinha que ser inscrito nessas 2 vagas. Sim. Os clubes deixam essas vagas para neozelandeses, australianos, caras que eles têm certeza que são tops do rugby. E eu cheguei num time que as 2 vagas estavam completas, só que tinha um neozelandês que estava dando trabalho para o time e que ele não jogava na posição que o treinador que estava chegando queria. E daí eu cheguei, eu jogo de centro, na hora o treinador já gostou, falou, quero pelo menos ver esse cara, porque eu preciso de alguém nessa posição. Então tudo conspirou. E eu estava realmente muito decidido a fazer aquilo dar certo. E aí no segundo ano você decidiu que você renegociou o teu contrato, aí já um contrato melhor, e deixou de trabalhar de pedreiro. Isso, daí já a experiência já tinha acontecido, já tinha jogado um ano de campeonato na Europa, aí eu precisava agora começar a construir. Então aí falei com o presidente do clube, falei, olha, agora eu quero uma condição melhor, porque eu acho que eu posso render ainda muito mais. Tá. Ele dizia que estava feliz com a minha postura, falei, se está feliz assim, eu acho que você pode ficar muito mais feliz. E daí melhorou a negociação, ele me pagava um salário que não era nada comparado ao que era de futebol, nem qualquer outro esporte, era uma quantia muito simbólica, mas me deu uma casa melhor, me deu um carro, me deu uma refeição por dia num restaurante legal. Então uma estrutura. Uma estrutura bem melhor. Até para ganho de autoestima, isso. Agora você teve uma experiência lá também que foi, a gente falou um pouquinho disso no primeiro bloco, e aí você além de jogar foi dar aula também. Isso, aí eu fui dar aula para crianças de 5 a 15 anos de idade, que era uma das exigências deles, além de ser jogador. A gente vai te pagar, você joga, mas também vai dar aula num projeto escola que eles tinham lá,
para disseminar o rugby também. Daí foi uma experiência muito bacana. Primeiro pelo idioma, que eu não dominava, porque eu não estudei, não tinha tempo de estudar. Então eu aprendi. Aprendeu italiano? Aprendi do jeito que... no convívio. Claro. E daí foi legal, porque daí eu falava com as crianças e tem uma linguagem mais simples de se falar. Então melhorei meu italiano naquele momento. E vivi uma experiência que foi fantástica, né, de ter dado aula. Aliás, essa experiência, o que deve servir hoje para você no seu dia a dia, quando você pensar estrategicamente o rugby, porque a gente já falou um pouquinho que é a questão da inclusão social, é fundamental. É fundamental. Eu já acreditava muito no rugby, acho que eu me identifiquei muito com a filosofia que tem do esporte. E vivendo tudo isso que eu vivi, toda essa experiência de vida que eu tive proporcionada pelo esporte, aí eu tive certeza do que o rugby pode proporcionar. E daí a minha luta é realmente para oferecer isso como uma opção ou como uma oportunidade para as crianças e jovens brasileiros. Né? Tem uma experiência, a gente está falando tanto de experiência, que você viveu, acho que no ano de 2005, que tem tudo a ver com o filme Invictus, né? Isso. Foi no ano, na verdade no ano de 2000. 2000. Isso, eu joguei meu primeiro, eu era jovem ainda, estava jogando meu primeiro campeonato pela seleção adulta e fui jogar um mundial, eu ainda não sabia muito o que era o rugby mundial, eu fui jogar um mundial de rugby que estava o time da África do Sul e joguei contra o time da África do Sul. E daí joguei contra o Chester Williams, que foi o primeiro sul-africano negro. Foi um ícone. Isso, foi o primeiro sul-africano negro a jogar na seleção sul-africana. Que só pra gente explicar, na África do Sul o rugby era praticado por brancos. E o filme conta justamente essa história, né? Conta, o filme Invictus é demais, conta a história, como Mandela usou o esporte, que é o rugby, para unir os povos na África do Sul. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, né? De praticar um esporte que tem uma história tão legal quanto essa num país que era um caos total, né? Fernando, o que vem aí na seleção brasileira? Olha, a seleção brasileira agora está viajando para Dubai, vai jogar pela primeira vez fora do continente americano. Então, uma experiência boa que a gente vai ter lá. Muito Depois legal. A gente conseguiu ser incluído numa etapa do Circuito Mundial de Sevens, que vai ser Las Vegas. Então, em fevereiro a gente joga em Las Vegas. Uau, que maravilha. Vai ser uma experiência muito bacana e necessária para o que a gente quer pela frente. As meninas estão voltando de Dubai, de um campeonato que elas participaram lá, que as meninas são mais fortes do que os meninos aqui no Brasil. Isso. É mesmo? Elas são heptacampeãs sul-americanas. Na América do Sul dominam completamente. Maravilha. E daí elas disputam muito mais campeonatos mundiais do que a gente. E quem paga essa conta? A Confederação? A Confederação paga. O Comitê Olímpico Brasileiro, depois que o rugby se tornou olímpico, começou a ajudar demais. E daí a gente tem agora os investidores no rugby, né? Muito legal, genial foi esse nosso papo, quero agradecer você e dizer que infelizmente a gente está indo aqui para o final, mas eu quero algumas indicações suas. Primeiro, um livro. Olha, eu vou ter que ficar no Mandela, que eu sou fã. Também, eu li o livro. O livro... Ele tem um livro que fala exatamente desse momento da África do Sul, com a seleção de rugby, que chama Conquistando o Inimigo. Legal. Um filme? Vou me manter na mesma linha. É o Invictus. Muito bom. O maior ensinamento que o rugby te trouxe? A persistência, acho. Não desistir do sonho, acreditar, porque eu sonhei algo que talvez fosse inimaginável e de repente está acontecendo, e muito mais do que eu poderia imaginar. Então acho que ser persistente, acreditar num sonho e ir em busca dele. Muito legal. Fernando Portugal. Bom, eu já te convidei para vir aqui no programa, agora o próximo passo é você me convidar. E já que lá no rugby vocês estão aceitando todo tipo de característica, eu estou um pouco acima do peso, mas acho que vai ter um lugar para mim. Dá para todo mundo, que isso. Então tá bom, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado a você pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o esporte que eu sou apaixonado. Obrigado. Tá aqui o nosso capitão Fernando Portugal, seleção brasileira de rugby, muito simpático, espero que você tenha gostado do nosso papo. Agradeço o seu carinho, também, é claro, a sua audiência. E eu te espero sempre de domingo a sexta-feira, às 11h30 da noite. Até lá!